E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio Eronilton Lima, que é psicólogo, teólogo e pastor. Olha, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite, nos dar essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre essa trajetória, Eronilton. Eu que agradeço, prazer estar aqui com você. Alegria, né? Os nossos ouvintes também. Sim, né? Possamos bater um papo aqui, nos conhecer. Compartilhar na vida das compartilhar pessoas, um pouquinho, né? Que eu tenho certeza que você tem muita coisa, assim, que pode nos acrescentar. Porque é uma trajetória, assim, de busca de conhecimento, podemos dizer assim, Eronilton? Isso. Você sempre foi assim? Sempre buscou isso na sua vida? O que te impulsionou a entender que o conhecimento é algo que a gente precisa ter mais, cada vez mais, que a gente vai mudando, né? Virando um ser humano diferente? Ok. É um desejo mesmo, natural, né? Que não é todos que têm esse desejo de buscar na academia, né, algo, mas é transformador. Eu creio que o conhecimento é a única coisa que você nunca perde. Isso é um palavreado até de pai, né? Então, verdade. Meu pai não teve estudo nenhum praticamente, né? Ali, ele tem 87 anos, né? Olha. Então, e ele sempre incentivou todos os filhos a estudarem. Então, uma família de 6, isso é muito complicado, né? Sim, com certeza. Graças a Deus a gente teve essa oportunidade, buscou. A gente fala graças a Deus, mas ele precisa de muita ação, muito desejo, muita vontade, muita persistência, muita disciplina, muita coragem, né, para que você busque, né, e vai galgando isso conforme os anos vão se passando. Sim. O que aconteceu primeiro foi a psicologia? Não, o que aconteceu primeiro foi ciências contábeis. Olha só! Surpreendendo mais uma vez. Surpreendendo, porque a gente morou muito tempo em São Paulo, né? Eu sou capixaba, mas fomos para São Paulo muito novinho, né? E na época do Exército, nós fizemos um concurso em Rondônia, então passei, fui terminar lá, né? Não o segundo grau, mas entrar no terceiro grau em Rondônia. E na UBRA, eu estava já trabalhando dentro de um banco estadual, e ali comecei a fazer ciências contábeis. Então tudo começou nesse processo. Mas havia sempre esse desejo de estudo, desde a época de primeiro grau, segundo grau, né, e terceiro grau. Sempre esse desejo de aprender, de busca, né? Tem que estar ali dentro, né? Se você não tiver essa questão motivacional, né, você não vai conseguir. Né? Então, você falou do seu pai, né? Você falou, olha, o meu pai sempre incentivou, ele sempre falou da importância do conhecimento, do estudo, que era o meu pai também, ele falava, é isso que eu posso deixar para vocês. Isso. Eu não sei se foi assim para você. Então a gente tinha aquela que, sabe, batendo já na nossa cabeça, olha, isso é importante, mas a gente realmente precisa de algo, de alguém trazendo esse incentivo, sabe? Nutrindo você dessa vontade. Sim. No primeiro momento ali, na faixa de segundo grau, eu tinha alguns professores que davam esse papel, né? Sim. Que vamos. Eu estava já fazendo esse processo de entrar no Exército, eu fui servir o Exército, Caçapava, né? E nesse período, um dos professores, né? Professor de Física, que era uma área que eu domino até hoje muito bem. Olha só, parabéns! Né? Não era o meu forte. E eu hoje estou em outra área, né? Estou na Humanas. Então, ele me incentivou e falou, vou te levar para a PUC, não sei o quê, porque tinha esse processo de vamos juntos, vamos. Sim. Os professores abraçavam aqueles que começavam a ter um destaque, né? E eu sempre gostando. É raro pessoas que têm esse incentivo, né? Com certeza. E que têm esse interesse por uma matéria tão difícil. Que é complicado. E aí, dali, eu falei, não, tem referências, e a gente começa a olhar essas referências. Então, se você olha uma referência que está no seu patamar, você vai ficar ali limitado no seu patamar. Se você olha uma referência que está abaixo de você, sua tendência é descer alguns degraus. Sim. Se você olha uma referência que está acima, a sua tendência é subir esses degraus. Então, vai dizer que você vai chegar lá? Às vezes não, mas pelo menos você está progredindo. Então, a minha ideia é sempre olhar aquele que está acima. A minha busca é chegar ainda mais, né? Sim. Então, falando disso, né, eu vou falar os cursos, então, para ficar mais fácil para você até lidar. Aí eu fui para teologia, no segundo momento,
né? Segundo momento já chegou a teologia? Já chegou a teologia. Por quê? Por que Porque teologia? eu sempre sou cristão, envolvido, sou de uma geração, de uma quarta geração dentro de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana. Sim. Né? Então, Conheço, tem uma lógico. história. Né? Hoje eu sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Areão, em Cuiabá, da Escola Presbiteriana de Cuiabá, muito conhecida também dentro de Cuiabá, prestamos a esse serviço à comunidade. E também havia esse desejo. E eu conversando com a minha esposa, já casado, esperando o segundo filho, e havia esse desejo, essa ânsia de aprender mais sobre Deus, sobre esse estudo, e essa motivação de querer ser mesmo um pastor. E aí isso me levou à teologia. E aí você começou a estudar teologia, que já foi o passo. Aí, no segundo momento, fomos para filosofia. Filosofia? Aí eu já estava em Cuiabá, né? E aí me ingressei na faculdade, aqui a UFMT. Terminando filosofia, o meu filho de 17 anos, em 2009 para 2010, falei assim, ó, vamos fazer o vestibular junto? Quando nasceu o Enem, no nascedouro do Enem, ali em 2009 para 2010. Aí eu falei, vamos fazer junto? Ah, não quero, eu vou fazer outro curso, nem tem na UFMT e tal. Eu falei, mas vamos fazer juntos e tal. E aí tirei um mês, fui estudar um pouquinho, né? E aí eu falei, eu tenho um curso que eu quero fazer, que é psicologia. Sim. E aí, fizemos juntos o vestibular, eu acabei passando ele na UFMT, né? Ah, entendi. E ele também não estava querendo muito, Não, ele não né? estava querendo muito, né? Eu já percebi ali. Ele já estava com outro rumo e foi fazer realmente a faculdade que ele queria na área de marketing, de comunicação. Olha só, área, né? também é a área que está bombando Isso, agora, né? área boa. Né? Sim, então da teologia, daí você prestou vestibular e fez o curso de psicologia. Filosofia e depois psicologia, agora o último. Todos conectados, né? Sim, eles têm tirando lá ciências contábeis, que está ficou lá, um pouquinho mais, né, nas os outros exatas. todos, os outros estão todos conectados. Apesar que filosofia, muitos adentram, né, no curso, entendendo que, vamos discutir só filósofos, então. Mas tem matérias, uma mesmo chamada linguagem, que a pessoa fala assim, vou estudar então a formação da linguagem. Não, é questão matemática. A língua, né, a formação do A mais L mais A, que vai dar Alá. Então, alguma coisa, é uma formação matemática cerebral. Então, a gente aprende matemática ali em uma das matérias. Eu não tinha esse conhecimento, que filosofia também tratava usa. Tanto disso. que Platão diz que você precisa estudar geometria, matemática e música para poder entrar no curso de filosofia. Olha só. Foi mais ou menos isso que você fez na sua vida? Eu acho que foi aparecendo também. Como eu comentei antes aqui, vamos usar essa expressão, né? A cada 10 anos há esse desejo de uma mudança, de um novo momento. Então, a psicologia, que foi o último curso, ele entrou nesse processo da mudança dos 50 anos. Então, eu já estou bem pertinho dos 60. Né? Então, a ideia... E agora, há 2 anos, eu fui fazer uma pós dentro da psicologia, chamado neuropsicologia, né? Então é onde que também já é uma mudança para a próxima virada aqui. Então eu pretendo estar ativo também um bom tempo, eu acho que vou estar. Toda né? certeza, com toda certeza. E dentro desse processo você vai também distribuindo esse conhecimento, né? Porque aí você vai para a educação, lecionei muitos anos dentro da educação, tanto em Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Várzea Grande, que foram os lugares onde eu passei. Né? Hoje tem um colégio em Chapada dos Guimarães chamado Tales de Mileto, até eu que dei esse nome, que funciona lá. Né? É um ponto de educação, porque esse é o meu pé, né? na educação, na academia. Né? Várzea Grande também, aqui em Cuiabá também, nós trabalhamos em vários colégios organizando, né? A educação 2º grau, 3º grau. Então foram movimentos, né? Que a gente está ali na educação junto, porque eu acredito que pastorear é educar, pastorear é ensinar, e isso é importante. Então eu tenho que entender como fazer isso, né? Para poder ser mais eficiente naquilo que eu me propus fazer. Eu percebi que você sempre
trouxe, buscou esses conhecimentos e tudo que você quis fazer com muita responsabilidade. Então, você se aprofundou nos conhecimentos que você achou pertinente para você chegar nesse momento que é ser pastor, que você vai realmente influenciar muita gente, que vai lá em busca do seu conhecimento, da palavra que você vai apresentar ali no culto. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, podemos? Podemos. Então, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo fantástico. Eu estou adorando, recebendo Eronilton Lima, que é psicólogo, teólogo e pastor. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Você, eu entendi por tudo que você nos trouxe de informação em relação à sua trajetória, que você sempre teve muita responsabilidade com o conhecimento em se preparar para esse momento, que eu acho que você sempre quis ser pastor e amparar muita gente, eu diria assim, porque as pessoas recorrem ao pastor como alguém que elas buscam uma palavra de apoio, um aconchego, um conhecimento. Então, é alguém que a gente se apoia muito. E você se preparou muito para esse momento. E eu quero saber como foi tudo isso, como foi o início e como estamos agora. Ah, ok. Sim, é uma referência, né? A questão do pastorado é uma referência para a sua comunidade, né, onde você está inserido. Hoje a gente tem uma escola funcionando com quase 900 alunos. Olha. Você tem um movimento ali de 2.000 pessoas. Então, desde a criança que chega até o mais 15, 16 anos, que é a criança que está saindo, ela já tem esse reconhecimento. Eu passo nos corredores, ele sabe, o pastor. Eu encontro o pai, ele, o pastor. Então, você tem essa referência para a comunidade. Então, tem que ter esse cuidado mesmo e esse preparo. Uma que a gente está inserido num movimento que você, dentro da comunidade agora, né? Você tem todo tipo de pessoa. Né? Então, você tem desde do faxineiro, do pedreiro, você tem o engenheiro, você tem o empresário, você tem... Então, tem que haver uma preparação, né, de você ter essa vivência e essas vivências e experiências em academia, em trabalhos seculares, proporciona você estar mais próximo da sua comunidade. Porque às vezes você tem uma formação apenas teórica, teológica. Então você vai ter o conhecimento bíblico de quem é Deus, de como Deus age, do projeto salvífico de Deus em enviar o seu Filho para morrer a nossa morte, nos trazendo vida. Então, todo esse processo, viver isso é apaixonante. Então, eu já vivia isso na minha casa, com os meus avós, com meus pais, com os meus tios, com os meus irmãos, comigo hoje, com os meus filhos. Então, vem já de quarta, quinta gerações, a gente vivendo dentro dessa comunidade chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é um percurso. Agora, como você disse, há uma referência. Então, aos 17 anos, eu já trabalhava com muito envolvimento em São Paulo, dentro da Igreja Presbiteriana de Poá, ladinho ali, Suzano Ferraz de Vasconcelos, perto da Arena Corinthians lá. Já entendi, entendeu, né? Já então, entendi. E a gente, nesse processo, um pastor, né, jovem ainda, eu adolescente, né, e ele muito novo, fazendo coisas diferentes, eu falei, esse cara, e me aproximei. Então, nessa aproximação, a semente ali foi lançada. Tanto, né? Mas eu fui para o seminário aos 29 anos apenas. Então, fui fazer outras coisas e depois aquela semente foi brotar lá. Olha, né? só. Depois de um bom tempo. Né? Que interessante. E você já está como pastor há quanto tempo? Então, hoje tem 30 anos, né? 30 que eu estou anos. pastoreando já. Né? Aprendeu mais ainda, né? Sim. Porque você, como você falou, você lidar com tantas pessoas diferentes, eu acho que a escola maior é essa. Sim. Hoje, eu passei em poucas igrejas, porque eu fiquei bastante tempo, né, nas igrejas. Fiquei praticamente 4 anos na Igreja Presbiteriana de Várzea Grande,
ali auxiliando. Fomos para um projeto, fazer nascer um projeto, que eu acho que isso é interessante para a vida pastoral, você começar do nada ali, fazer crescer uma igreja, que é a igreja, a terceira igreja presbiteriana de Várzea Grande, hoje em Azabela, lá na saída, né, de Várzea Grande. É uma igreja grande hoje, bem organizada. E tive o convite para ir para Chapada dos Guimarães, pastorear idosos, Olha pastorear, só! e aí fazer um movimento na cidade. Fiquei lá também um tempo, né, construímos essa escola lá também. Em Chapada. Em Chapada. E viemos para o Areião, aqui em Cuiabá, tivemos o convite. Então hoje eu estou na Igreja Presbiteriana do Areião há 21 anos. Nossa. É um tempo considerável. Muito né? considerável. Amo demais aquela comunidade, tem muita gente que me ama, tem muita gente que me odeia também, então não agradamos todo mundo. Com certeza! Tendo isso na mente já ajuda muito a gente viver. Sim. Né? E eles fazem a gente se policiar. Quem nos critica, quem não gosta da gente, faz a gente crescer. Não é quem fica ali bajulando você. Isso são bajuladores. Depende muito de como a gente recebe, né? Sim. Às vezes tudo depende de nós. Sim. Nenhuma crítica é para te destruir. Sim. Se você olhar, alguma verdade existe lá. E a gente precisa aprender com essas verdades. E também, se não existe a verdade, você tem que se policiar para isso. Tomar o cuidado nisso. Porque é aí que você cresce. Sim. Né? Qual foi o maior ensinamento para você até hoje, nesse momento, como pastor? Como pastor? Sim. Olha, eu tenho que falar de milagres, né? De milagre? De milagres, porque depender de mim mesmo, eu não acreditaria estar onde estou. Né? Então, Sério que quando você se olha, faz essa reflexão? Sim, são pensa portas assim, que Deus abriu, movimentos que aconteceram. Sim. A Igreja Presbiteriana hoje do Areião tem um tempo, 75 anos que está ali naquele local, né? Tem 58 anos de organização, é a segunda igreja de Cuiabá, né? Então tem muita coisa acontecendo, né? Um Sim. movimento novo, um templo novo, no mesmo local onde nasceu. Então várias igrejas conseguem construir um templo, mas acaba saindo do seu local. Então milagres, né, que aconteceram. Áreas que precisavam ser compradas aos lados para a escola crescer. Entendi. E eu acredito isso como um milagre de Deus sobre o meu ministério. E a vida da comunidade como um todo. É uma energia, né, que vai operando ali, as coisas vão acontecendo, mas Sim. aquilo vai muito da sua vontade também. Sim, você vai transformando tudo ao seu redor, né? Sim, há um esforço aos bastidores que poucas pessoas conhecem. Sim. Às vezes essas histórias talvez para o futuro, né? Eu escrevo alguma coisa. Olha, tem essa pretensão? Eu tenho alguns livros no forno, né? Que guardando, já começou ali, a gente escrevendo algumas naquele coisas. Naquele processo, né? Assim, amadurecendo? Eu gosto muito de escrever, né? Então, eu escrevo muito. Toda semana eu escrevo bastante. Então... Mas é que você vai acumulando muito conhecimento Sim. e experiências. Lógico, eu acredito, assim, se eu fosse resumir tudo que você me passou aqui, da sua trajetória, de todo o conhecimento que você buscou, é que é uma grande oportunidade que você tem, né, de fazer diferença na vida das pessoas, de levar o que há de bom em você, passar por outras pessoas. E quando você vê aquilo acontecendo, que você fez a diferença, eu acho que é tão gratificante, né, que é mágico tudo que acontece. E na profissão, né, que eu exerço, tanto como pastor como psicólogo, Sim. Né, isso é evidente. Quando você recebe o seu paciente ou o seu cliente ali, Entendi. E você acolhe aquela dor e você tem ferramentas para lidar com aquilo e conduzir a pessoa àquela restauração, a buscar novos caminhos, a colocar aquilo no lugar certo. Então isso tudo acontece tanto no gabinete pastoral, que é um outro tipo de aconselhamento, Sim. quanto dentro da clínica psicológica, que é um outro tipo de tratamento. Então, quando você vê que você está sendo esse instrumento que proporciona qualidade de vida, saúde mental, emocional às pessoas, isso não tem dinheiro que pague. Toda certeza, imagina, é um gratificante demais isso aí, você poder fazer diferença positiva na vida das pessoas e você Sim. tem essa oportunidade diariamente, né? O tempo inteiro as pessoas recorrem a você. Sempre, o dia inteiro, né?
E essa energia... Eu né? falo porque como eu sou professor também universitário, eu falo com os meus alunos lá, né? Ou aonde eu consigo dar aula que não consegue dar aula em todos os lugares que eu gostaria até de dar aulas, né? Sim. Mas alguns que eu acabo lecionando, algumas matérias, eu comento isso, eu falo, só um aluno pega meu telefone para falar comigo, não é maldade, é porque eu não dou conta. Então você tem 40, 50, Sim. eu não vou dar conta disso. Eu já tenho uma comunidade, são 500 pessoas que você tem que estar ali cuidando. E você é um só, né? Tem outros pastores, graças a Deus temos outros colaboradores Sim. também. Não dá para tomar Abraçar conta disso o tudo. mundo, não, né? por mais que, né, se fosse possível, Às eu tenho vezes, certeza que você se você queria. quiser fazer isso, você vai estragar você mesmo. Sim. Né? A gente precisa delegar, a gente só chega onde a gente está porque existiu um monte de gente atrás para que a gente pudesse fazer isso. E a gente tem que ser né? muito grato por isso. Eu estou aqui conversando com você, se eu olhar aqui, tem gente aí, ó, fazendo isso aqui acontecer. Sim. Né? Então, eu sou muito grato a vocês todos. Ai, né? Então, olha, muito obrigada. Eu estou muito grata por ter essa oportunidade, por você ter nos dado esse privilégio de estar aqui, bater esse papo assim tão honesto, tão descontraído, tão leve, tão verdadeiro. Eu adorei te conhecer, viu? E você trouxe uma energia muito positiva aqui para esse estúdio. Que bom. Vamos ter outras oportunidades. Isso que eu já ia falar. Eu falei, olha, não, faltou coisa aqui ainda, né? Então a gente vai conversar que mais. faltou. Então eu vou te convidar novamente, vamos bater um papo sobre gratidão. Você finalizou ótimo, falando sobre gratidão. Eu acho que a gratidão é algo que a gente precisa nutrir dentro da nossa alma diariamente, né? Sim, com certeza. Assim, pegando esse gancho seu, deixando uma pontinha para quem está nos assistindo, né? Só é grato quem está satisfeito. O insatisfeito, ele é insaciável. Então, a gratidão só está no coração daquele que é satisfeito. Seja um copo de água. Se eu estou feliz por receber esse copo de água, eu já estou grato por isso. E toda pessoa grata é generosa, porque o insatisfeito é ganancioso. Perfeito, adorei. Olha, vou repetir, foi assim fantástico ter você aqui. Espero que você retorne logo. Vamos marcar, eu sei que a sua agenda não é fácil, você realmente precisa de uma programação, então já vamos sair programados, viu, daqui para uma próxima participação. Eu que agradeço. Uma Muito alegria. Obrigada, a alegria é nossa e até a próxima. Até. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas se você perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, ficou com alguma dúvida, aproveite a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá lindo, maravilhoso, só te esperando. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.